O livro escolhido por eu e por Nayara hoje para falar para vocês é o livro Essa Terra, de Antônio Torres. Antes da gente começar um pouco a falar sobre o livro, a gente vai falar um pouco sobre o autor. Certo, Antônio Torres, ele nasceu em 13 de setembro de 1940 e ele nasceu num lugar chamado Junco, hoje é conhecido como Sátiro Dias, e fica no interior da Bahia. Inclusive, o lugar onde ele nasceu é o lugar onde acontece toda aquela história do livro. Quando ele era ainda criança, ele se mudou para Alagoinhas e terminou o ginásio lá. E depois ele se mudou para Salvador, onde chegou a trabalhar no Jornal à Tarde. Aos 20 anos, ele se mudou para São Paulo e atuou como jornalista publicitário. Ele começou a escrever, ele começou a lançar livros aos 32 anos, e seu primeiro livro foi Um Cão Uivando pra Lua, e que se transformou na grande descoberta do ano. Torres, hoje em dia, ele é considerado um dos melhores autores da geração contemporânea, e atualmente ele ocupa a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Certo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. O livro, ele conta a história de um vilarejo chamado Junco, que é justamente onde Antônio Torres nasceu. E a história do livro é narrada por Tonton, e ele conta meio que a volta do seu irmão mais velho pro Junco, esse irmão que é o Nelo. O Nelo se mudou para São Paulo muito novo, e aí ele acaba retornando pro Junco e o livro vai se desenrolar a partir daí. O romance, ele é dividido em 4 partes. Essa terra me chama, essa terra me enxota, essa terra me enlouquece, essa terra me ama. Na primeira parte, Essa Terra Me Chama, a gente vê o retorno do irmão de Tonton, que seria o narrador da história, para a terra natal. Nelo saiu do Junco muito cedo e foi para São Paulo. Essa trajetória de imigração do interior da Bahia para São Paulo é uma trajetória muito comum. E ela é comum até hoje. Muitas pessoas saem do sertão, não só por causa da seca, elas saem do sertão em busca de uma melhor condição de vida, de ter de ambição, porque elas querem ver naquela civilização que São Paulo representa, e vão para São Paulo. O Sudeste ainda é visto muito como um lugar, uma terra prometida, um lugar onde existe uma melhor perspectiva de vida e oportunidades. No início do livro, o livro começa com Nelo voltando para o Junco, e a gente descobre que Nelo, algumas poucas semanas depois de ele ter voltado para o Junco, ele se mata. A noite que encontram o corpo de Nelo é um choque para a cidade, porque para todos Nelo retornou de São Paulo como aquele bem-sucedido e como aquela expectativa, né, que todo mundo tem da pessoa que sai de São Paulo e vem para cá, como alguém bem-sucedido, que tem tudo na vida. Mas não é isso que aconteceu com Nelo. A gente vê, ao decorrer do livro, que Nelo era justamente o oposto disso. Ele foi para São Paulo muito cheio de esperança, como vão todas as pessoas que migram da Bahia para São Paulo, em busca de melhor condição de vida. Então ele chegou lá cheio de esperança, achando que lá ia ser um momento que ele ia encontrar a civilização e se dar bem e tudo mais, mas é justamente o contrário. Ele acaba perdendo tudo, ele perde sua família, ele perde seu dinheiro, ele acaba sendo espancado por uns policiais porque ele é confundido com um ladrão. Então é justamente o contrário do que todo mundo pensa. Ele não conseguiu ser bem sucedido na vida. A gente pode interpretar essa volta de Nelo ao Junco como uma tentativa de se reencontrar com a sua terra, porque tem uma frase do próprio Antônio Torres que ele diz que a pessoa que sai do interior da Bahia, por exemplo, a pessoa que migra para outro lugar, ela não consegue fazer parte daquele lugar, e ao mesmo tempo ela perde a sua identidade com a sua terra natal. Então a volta de Nelo pro Junco, depois de ter perdido tudo que ele tinha conquistado em São Paulo, é uma forma de tentar se reconectar e voltar às suas origens e achar a identidade que ele perdeu indo para São Paulo. Mas também a gente pode interpretar essa volta de Nelo pro Junco como um símbolo de fracasso. Ele saiu do Junco procurando melhores condições de vida, sucesso, dinheiro, e ele não consegue isso, então ele volta para onde ele estava antes. Então, para ele, isso representa um certo fracasso. A segunda parte do livro, Essa Terra Me Enxota, a gente vê que não foi só Nelo que saiu do Junco. A família dele, que teoricamente teria ficado lá quando ele saiu, foi para Feira de Santana, porque a mãe deles queria que as filhas deles estudassem, fossem para o ginásio. E o único lugar que elas poderiam fazer o ginásio seria indo para Feira de Santana. E isso acaba com que, depois de muita briga com o pai, que não queria de jeito nenhum sair do Junco, eles acabam indo todos para Feira de Santana. E lá eles
vivem em péssimas condições, eles vivem num cubículo e o pai é carpinteiro, mas em Feira de Santana é muito mais difícil de conseguir trabalho do que era no Junco. Então o pai vive com raiva e ele não gosta de morar naquilo ali porque ele ama a terra natal dele, que seria o Junco. E eles vão pra lá, né? E moram lá por algum tempo. No início ela até chega a mandar primeiras filhas, só que acaba tendo um problema com as filhas na casa do parente, onde ela tinha mandado. E eles acabam todos indo pra Feira de Santana. Outra questão, essa questão de você sair da sua cidade, ir pra outra e morar em condições precárias, às vezes até pior das condições que você morava antes da cidade natal, é algo comum. Muitas das pessoas, dos retirantes, migrantes, que acabam indo para essas cidades grandes do sertão em busca de oportunidades, elas acabam morando em periferias, em condições muito ruins, piores do que elas encontravam antes. Mas no meio do caminho, depois de passar muito tempo em feira, Tontonho acaba voltando para o Junco porque ele não suporta mais viver naquele cubículo e naquelas condições precárias. Agora que eu já expliquei as primeiras duas partes do livro, eu vou passar a palavra para Nayara para ela falar das outras duas partes. Então, oi pessoal, meu nome é Nayara e eu junto com a Sofia vou estar fazendo essa análise do livro Essa Terra de Antônio Torres. O livro é dividido em 4 partes. Essa terra me chama, essa terra me enxota, essa terra me enlouquece, essa terra me ama. E como a Sofia ela falou dessas duas partes, deu um breve resumo dessas duas partes, então eu vou falar dessas últimas 2 partes, que é essa terra me enlouquece, essa terra me ama. Quando Nelo ele vai para São Paulo, a família em si, a mãe de Nelo, ela vê Nelo como uma esperança da família, porque até então Nelo era o único da família que foi para São Paulo e que a família via como ir para São Paulo, essa pessoa que ia para São Paulo, ela ia enriquecer, ela ia ficar rica e tal. E poderia ajudar a família, porque até então a família ela vivia em um estado de pobreza, de extrema pobreza, lá no Nordeste. Não tinha certas condições financeiras para isso. Então, quando Nelo ele vê os banqueiros vestidos, e esses banqueiros eles utilizam carro, ele tem carro, ele faz os empréstimos às fazendeiras, porque até então os fazendeiros pegavam o empréstimo do banco para fazer plantação. Então, a partir do momento que, se não me engano, aos 3 anos de idade, Nelo, ele vê esses banqueiros, ele quer ser um deles. E por isso ele parte para São Paulo. E quando ele parte para São Paulo, ele meio que quebra a cara, porque não é nada disso que ele pensou. As pessoas sempre pensam que ir para São Paulo vai se dar bem, vai ficar rico. E quando ele chegou em São Paulo, ele não viu que não era bem assim. Ele sofreu muito preconceito. Ele até se casou e teve 2 filhos com a mulher. Mas esse processo, para ele conseguir a mão da mulher, foi muito difícil, porque o pai ele tinha preconceito com os nordestinos. E eles falavam que os nordestinos iam virar viado e tal, e que em uma hora ou outra ia pôr um par de chifre nelas. E aí, nesse livro, ele, ao longo dessa história, ele conta, Tonton, que é o narrador desse livro, ele conta que não foi Nelo que pôs um par de chifre nela, e sim ela, porque ela fugiu com o cara, acho que foi um delegado, se não me engano, e aí ele ficou na mão. Ele também lá em São Paulo, em um certo dia ele estava atrasado para o trabalho, então ele foi correndo pegar o ônibus, e aí ele foi confundido com um ladrão. E aí bateram nele tanto, começaram a chamar de viado, e várias outras coisas preconceituosas. E Nelo chegou até a desmaiar na hora. E foi a partir desses fatos que Nelo viu que lá em São Paulo não era o lugar dele. Não era o que ele estava pensando. E ele acabou não se dando bem lá em São Paulo. Apesar dele mandar dinheiro para a família, ele não tinha essas condições que a família pensava. Então ele voltou para o Junco. E aí, após a morte de Nelo, que Nelo se matou lá no Junco, porque ele não se identificava em nenhum local, tanto em São Paulo quanto no Junco. E quando a mãe de Nelo vê essa situação, é meio que um choque muito grande para ela. Porque até então Nelo era a esperança da família, ele era o tesouro, era ele que ajudava a família. E era nele que a família tinha esperanças. Então, quando ela vê Nelo morto e que Nelo não conseguiu se dar bem em São Paulo, que não era nada disso que eles pensavam,
a mãe, ela começa, sabe, ela perde o chão. E daí ela começa a ter vários problemas. Começa a ficar cega porque não consegue mais acertar a linha da agulha. E aí, em um certo dia, ela passa mal. Ela chega a passar mal. E aí, Tonton, que estava lá nesse momento, pois Nela já tinha morrido naquela época, naquele fato, Tonton leva ela para o hospital, junto com o cara lá que se disponibilizou a levar ela no carro. E aí, nesse caminho, ela estava passando mal e tal. E aí, chega um certo ponto que ela olha para Tonton e chama Tonton de Nelo. E é a partir desse momento que o pessoal, eles acham que ela não estava realmente passando mal, mas que ela estava realmente ficando louca por conta de tudo que ela passou e tal. Então, eles resolvem levar ela para um hospício. E aí, durante esse caminho, a mãe de Nelo conta para Tonton, achando que é Nelo, a sua história, a história de sua família, a história principalmente das suas 5 filhas. E aí ela conta uma das histórias de sua filha, que uma delas foi para a Feira de Santana. Foi participar lá no ginásio e tal, e estudar também. Então, ele tinha alguns familiares lá em Feira de Santana que podiam acolher essa filha. Então, essa filha foi para a Feira de Santana. Só que a mãe de Nelo, que era também mãe dessa filha, mãe dessa menina, quer dizer, ela se muda para a Feira de Santana também. Porque ela fala que ela não vai deixar ninguém falar mal da filha dela, ela não vai deixar ninguém julgar a filha dela ou mandar no destino dela. E ela chega a comentar no livro que ela queria ter nascido homem. Não somente porque homem ele pega na enxada, porque ela fala também que mulher também pega, mas pelo simples fato do homem poder mandar no destino. Porque até então, as mulheres naquela época elas eram muito, de uma certa forma, presas, entendeu? Então, essas mulheres naquela época eram vistas como algo que desse prejuízo, ou que se fizesse algo, sabe, todo o pessoal daquela região iria cair em cima dessa filha, entendeu? Iria falar mal sobre. E essa culpa também da filha seguir um caminho pior ou melhor era recaída sobre a mãe que tinha a responsabilidade de cuidar da filha, de dar um certo caráter à filha e de ensiná-la. E aí tudo ficava nas costas da mãe. E por isso que essa mãe, a mãe de Nelo, ela queria ser homem, porque ela não queria, sabe, todo esse tormento, essa tensão sobre as mulheres. Porque o homem, ele fazia o que quisesse, não ia dar em nada, ninguém ia falar nada, porque era super normal. E ele podia, viajar, procurar um outro destino e tal. Poderia realmente mudar no seu próprio destino. E aí ela vai desabafando, porque ela era uma mãe muito forte, ela aguentava tudo, era ela que corria atrás das filhas, era ela que cuidava das filhas. Então ela ia contando a história para Tonton das outras filhas. Uma outra filha dela, se não me engano, era Adelaide. Pode ser que eu esteja errada no nome, mas uma dessas filhas também, ela tinha um marido, e o marido batia muito nela. E a mãe de Nelo contava pra Tonton que esse marido batia muito na filha dela, que esse homem, quer dizer, batia muito na filha dela. E a filha dela acabou ficando grávida dele. E aí chegou o momento da hora do parto, da mulher colocar o filho pra fora. E aí o marido, que era o homem que estava casado com a filha dela, não queria levar ela para o hospital porque tinha ciúmes do médico ver as partes íntimas dessa filha. E aí foi o próprio marido que realizou o parto, ou seja, pegou uma faca e cortou a barriga da mulher para tirar o filho, porque ele sentia ciúmes. E depois de ter o filho, em certo dia, o livro ele vai contando a história de que essa filha, em um belo dia, essa filha estava com a mãe de Nelo, que também era sua mãe, enfim, e que ele chegou armado e saiu dando tiro pra todo quanto é lado. Um tiro caiu na canela da mãe, que era a mãe de Nelo, e os outros dois caiu na mulher, que acabou morrendo. E aí ela vai desabafando mesmo. Ela conta a história também da outra filha que estava estudando lá em Feira de Santana e que acabou fugindo com um homem que batia nela, mas que depois ficou tudo certo, casou e tudo. E sem contar a outra filha também, que acabou fugindo com um homem que era virgem ainda.
e que depois voltou grávida porque o homem não queria mais ela quando ela estava grávida e não tinha certeza se era dele ou não e tal. E aí a mãe de Nelo chamou o cara, sabe? Deu o maior sermão, encurralou o cara e falou que você vai casar assim com minha filha, porque minha filha saiu daqui virgem. E aí ela meteu o pé mesmo e acabou que o cara realmente casou com a filha dela. E aí ela vai contando. E é a partir dessas histórias que ela conta que a gente começa a perceber de como a mulher era vista, como algo de posse. Entendeu? Somente pertencia ao homem, a mulher não podia fazer nada, não podia olhar pra ninguém. Que o homem era como se a mulher era posse do homem, era um objeto do homem. E isso é visto até hoje também. Até porque o nosso país é o quinto maior país que mata mulheres por ser mulheres. Enfim. E aí, após contar essas histórias pra Tonton, que ela achava que era Nelo, e aí Tonton deixa ela no hospício. Deixa ela no hospício e sai do hospício, junto com o homem que estava levando ela no carro, e encontra o pai na roça. E aí Tonton decide também fazer o mesmo caminho, partir para São Paulo. Ele estava trabalhando, se não me engano, era servidor público. Ele estava trabalhando e resolveu juntar uma vaca que ele tinha, vender a vaca que ele tinha para juntar dinheiro, vender um terreno também que ele tinha para juntar dinheiro. E aí chegou a comentar com o pai e tal, que ia viajar para São Paulo. E o pai fez uma crítica assim, que ninguém ama essa terra, que todo mundo que vem cá ele quer ir embora. Mas no final ele fala que você tá certo em seguir esse caminho, siga esse caminho. E de uma certa forma deixa claro que é para seguir o caminho de Nelo. Entendeu? E a partir desse final desse livro, que a gente percebe que mesmo você tendo um exemplo de pessoas que foram para São Paulo e que não deram certo em São Paulo, as pessoas do Nordeste, as pessoas do Junco, que vivem em extrema pobreza, elas sonham em ir para São Paulo, é tipo um sonho. Parece que elas têm a certeza de que lá vai dar certo, mas ele mostra que não é nada disso, lá não é o paraíso. E que as coisas lá não dão certo como as pessoas imaginam, mas mesmo assim as pessoas interiores buscam por dinheiro. Elas saem de lá não por conta da chuva ou por conta da seca, mas sim em crescer na vida, em ter muito dinheiro, em ter riquezas, roupas e isso. Então, e assim, após esse breve resumo dessas duas partes, que a gente termina esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Beijos. Então, se vocês gostaram da nossa análise de Essa Terra de Antônio Torres, não se esqueça de deixar o likezinho aqui embaixo e se inscrever no canal. Beijo, até a próxima.